Meu nome é Maicon, eu já tenho 28 anos e eu vou contar minha história, algo que eu descobri. Gente, na boa, não constitua relacionamento em cima de mentira, que vai dar ruim para você. Mas no caso não foi eu que constituí nada em cima de mentira. No caso foi algo que a minha ex-namorada fez comigo. Bem, eu era do mundão, era da pá virada, eu frequentava. Eu, assim, meu pecado preferido era fornicar, era adulterar, não que eu não era casado, era fazer um monte de coisa que envolvia a vida promíscua. Mas assim, eu nunca peguei uma doença, não sei se era pela misericórdia de Deus, porque minha mãe estava orando, minha mãe é cristã. E o que que aconteceu? Um dia, né, eu conheci a Jéssica. Jéssica, né, eu conheci ela lá num lugar desse aí, de promiscuidade, uma casa noturna e tal. E a mulher lá mexia o corpo e tal, mexia e tal. E aquilo me encantou. Eu pedi para ficar com ela. A gente ficou, a gente namorou, né? A gente assumiu um relacionamento. E eu falei assim, eu não tenho problema com o que você faz, eu encaro. Tudo bem, a pessoa pode me chamar de corno, chifrudo, não sei o quê. Aquelas mulheres mesmo, aquelas que você vê aí naquele filme lá da Demi Moore, né? Era aquilo ali que ela fazia. Se você já assistiu, não vou dizer o nome do filme aqui, porque cada plataforma. Ela fazia isso aí mesmo, você pensou. E aí, o que que acontecia? Eu chegava e tal, ela chegava do trabalho, me dava atenção, a gente namorava, a gente saía nos dias de folga dela, quando ela não tinha show, só que chegou uma hora, né, que isso aí acabou pesando. Sendo que uma vez ela fazia até. Então, e aí ela ganhava dinheiro, não importava com isso. Mas aí sabe o que aconteceu? Um dia, momentos antes de eu terminar esse namoro, ela falou comigo. Ela falou assim, ó, o, o Maicon, é o seguinte, a gente pode namorar qualquer dia, mas no domingo eu não posso namorar e eu também não posso também lá fazer as coisas que eu fazia. Já falei pro dono lá pro chefe lá da casa, eu não posso namorar nem fazer nada nesse dia porque domingo eu tenho um compromisso. Eu logo imaginei alguma religião, vai pra missa, alguma coisa, eu fiquei logo com aquilo ali. Por dentro eu tava falando, vai pra missa e depois vai pra lá pecar, né? Depois, semana toda pecando, domingo vai pra missa, vai pra não sei pra... Aí, o que que aconteceu? Só que o negócio era bem pior do que eu pensava. A gente chegou uma hora que esse namoro não tava dando mais pra ir pra frente, esse namoro tava desgastado, eu comecei a ficar com ciúme. Sabe como é que é? A mente de jovem é boba. E o que que acontece? Eu cheguei a ficar com ela por 7 meses, mas mente de jovem é boba. No começo eu falei, não me importa e tal, só que a diferença começou a fazer diferença, né? E o que que acontece? Um dia decidi visitar uma igreja. Fui lá, tal, não estava dando mais certo, estava cansado de ficar pegando mulher por aí. Aí decidi ir para a igreja. Só que eu já tinha terminado com essa menina aí. Eu já tinha terminado com a Jéssica. Só que aí, quando eu vejo quem vai subir lá no púlpito, a Jéssica. A Jéssica sobe lá no púlpito e louvando, pulando, igual dançando lá, falando, louvando no mistério. Ela era líder do louvor, não era back não, líder mesmo. A menina que estava na frente cantando, animando ali a líder ali do ministério de louvor. Era aquela pessoa que no final do culto ensaiava, né, as pessoas e tal. Eu falei, cara, isso não vai dar certo. Fiquei pensando assim, isso não vai dar certo. Caraca, eu falei, ó. A Jéssica passou por mim, me deu um oi meio seco. Eu olhei assim e falei, não, isso não dá certo, não tá certo isso aí.
Como é que o pastor não sabe disso daí? Que a menina tá sujando o púlpito da igreja. Gente, apesar eu não era cristão muito firme, mas eu sempre respeitei a religião das pessoas, a casa de Deus. Eu sempre respeitei. Eu nunca fui de brincar com coisa santa, nunca fui de ficar zombando da fé alheia dos outros, nunca fui de fazer isso. Mas aí eu falei, cara, eu que sou do mundão, tive mais respeito com a casa de Deus do que essa menina. E ela pulava, falava, ah, glória a Deus, aleluia! Assim mesmo eu falei, Jesus amado, isso não vai dar certo. Passados uns 6 meses eu continuei frequentando aquela igreja. Tava lá, eu comecei a ler mais a Bíblia, a orar a Deus, eu fiz tudo o que era possível. A um belo dia, eu vejo, né, ela mais uma pessoa que eu acredito que seja a mãe dela, ali vindo do gabinete do pastor. Aí ela sai de cabeça baixa e tal. Aí depois vai começar o culto e quem tá lá cantando era outra pessoa. E aí matei logo a charada. Essa menina foi botada na disciplina. Mas eu não entendi como, não sei como. Uma vez, o que aconteceu? Eu não sei como aconteceu, mas uma pessoa, um ex-cliente dela, apareceu lá na igreja. Foi disso que eu fiquei sabendo depois. E aí ele olhou, ele tomou atitude que eu não tive coragem de tomar. Ele falou, pera lá, aquilo ali se prostitui. Falou ainda outras coisas ali, né? Se prostitui e tá ali, não tá certo não. Aí sabe o que aconteceu? Esse rapaz tinha a foto dela lá na casa noturna. Subiu lá no gabinete do pastor, falou, quero falar com o responsável da igreja. Ele chegou lá, olha meu pastor, você olha bem quem o senhor está botando em cima do seu altar. Eu não sou cristão, não, mas eu tenho maior admiração, maior respeito com a casa de Deus. E o que o senhor está fazendo não está certo não. Ele não estava de fofoquinha, porque ele tinha a prova. Ele falou, ó, a fulana lá, a Jéssica, ele ainda falou, eu, cliente dela. Aqui, ó, mostrou as fotos, o pastor ficou assim, ficou com cara de não entender, ficou estático. Aí na hora que ela estava louvando, o louvor acabou, né? O pastor falou, vem aqui, dá um pulo aqui. E ela foi com uma pessoa, né? Ele não podia, claro, é antiético uma mulher ir sozinha no gabinete de um pastor, um homem, né? Ele falou, o seguinte, eu vi algo aqui que eu fiquei abismado, que isso aqui tem uma profundidade danada, você não está liberta. Eu vi prova, eu sei que o que você faz fora do altar, e fora do altar é onde você tem que dar bom testemunho, e você infelizmente está longe de dar bom testemunho. Você infelizmente está na disciplina. Determinou um tempo lá, uns 6 meses, 6 meses a 1 ano, um negócio assim. E ela, sabe o que ela fez? Saiu da igreja. Hoje em dia, essa Jéssica está irreconhecível. Aquela Jéssica que você viu, linda, maravilhosa, lá fazendo, ela perdeu assim, aquela beleza toda ela perdeu, porque se afundou em álcool, droga, não conseguia mais cliente, a pele foi enrugando. A Jéssica, para você ter uma ideia, hoje com seus 32 anos, ela está mais acabada que uma mulher de 60. Muito mais acabada. Uma mulher de 60 está hoje melhor do que ela, porque ela está largada, está na rua mendigando. Um dia eu passei por ela e vi lá. Ela estava assim com os cabelos quase grisalho, para você ter uma ideia. E assim, magra, muito magra, irreconhecível. Ela estava assim com uns caixotes assim de doce, tentando vender na rua, balinha, aquelas coisas ali. Mas tá irreconhecível. Porque ela quis, infelizmente, o que ela queria fazer era sujar o púlpito da igreja. Só que Deus não permite. Ela queria
continuar na promiscuidade e fazer as coisas de Deus. Só que isso não dá certo, isso não é certo. Numa igreja séria não jorra água suja e água limpa, não. Não jorra água doce e água salgada, não. E ela queria fazer isso. Ela queria, ao mesmo tempo que estava lá louvando a Deus, dando glória a Deus, aleluia, lá se prostituindo. Isso não estava certo. O pastor tomou a atitude correta e tirou ela do altar ali antes que acontecesse algo pior. Fala, pessoal, belezoca? Gente, não vou dar esse conselho como um evangélico, como um cristão, não. Eu vou dar como uma pessoa. Gente, não dá para servir a dois senhores, secularmente falando. Imagina numa empresa, você ter dois chefes. O que você, na hora de obedecer um, você vai desobedecer o outro. Um vai te dar uma ordem, o outro vai te dar uma contra-ordem. Aí como é que vai ser? Assim é também quando você, não importa a religião que você frequente, católico, espírita, evangélico, não faz aquela coisa que a sua religião prega. Não vive o que prega. Né? O que quer dizer viver o que prega? É você ter razão no que fala. Por exemplo, você tem filhos, aí você diz, olha, eu não quero saber de vocês aí comendo doce no meio de semana. Aí você come doce no meio de semana e que exemplo você está dando? Assim era que essa menina, ela estava sujando o púlpito da igreja. E sujando bem. Por quê? Ela estava e prostituindo também a palavra de Deus. Jorrando água de dois tipos ali, fazendo coisa errada. E ela saiu da igreja provavelmente porque não aceitou a correção. Só que aí, ela mesma cavou seu próprio buraco. E tá aí, tá mendigando, perdeu a fé, perdeu a unção, perdeu tudo. Porque a nossa mente acusa quando a gente está fazendo coisa errada. Imagina. E não é só isso não. Tem cristão que compra e não paga. Tem cristão que aqui fora tá bebendo e por aí vai. Gente, não dá para lá você ser uma coisa e aqui você é outra. Não tem isso. Você tem que viver dentro daquilo que você fala. Se eu falo A, eu não vou fazer B. Se eu falo B, eu não vou fazer A nem C. Então o que acontece? Essa menina, infelizmente, queria viver, agradar a Deus e agradar lá os capirotos lá, que ela carregava no corpo. Aí não tem como. Não tem como. Comenta aqui embaixo se você reconheceu alguém que servia a dois senhores, que fazia a coisa mais pesada do que essa que estava no altar da igreja, sujando a igreja. Comenta aí embaixo. Mande sua história para mim, não é conta adulto, nem coisa parecida. Esse aqui é meu e-mail para você enviar a sua história. Abração aí, Maria Blaia, Paula Balti, Priscila Sansi, né? Eu estava esquecendo de você. Essa sua história que você contou hoje é meio parecida, né? No caso hoje, sexta-feira, que você me enviou a história, que eu estou gravando esse vídeo, é muito parecida com essa. Você teve aí um namorado aí que também te escondia um segredo, né? Comenta aí embaixo o que você achou dessa história, né? Fiquem com Deus, até a próxima.